Vem pra cá, Fernando Nakagawa, porque não é só você que tá #chateado com o valor dos juros, se você está precisando de um empréstimo ou quer financiar o carro novo, a casa própria. Você não está só. Além de você e do Lula, que está irritadíssimo com a taxa de juros, agora também tem as empresas. Naka, quando eu entrevistei o Lula lá em fevereiro, ele falava: Daniela, a gente está às vésperas de uma crise de crédito. Tá com cara de que tá acontecendo, Nakagawa? Ou é ainda, digamos assim, o início de um processo que, se não olhado muito de perto, pode levar a isso? Acho que essa é a segunda opção, Dani. As condições de crédito para as empresas pioraram bastante ao longo dos últimos meses. E muitas empresas têm reclamado, têm citado dificuldades em tomar crédito. E crédito do tipo mais comum para uma empresa, que é o capital de giro, aquele sangue, a graxa que faz a máquina das empresas funcionar direitinho. Com o juro alto, com o aumento da inadimplência entre as empresas, muitos bancos têm ficado mais criteriosos na hora de emprestar dinheiro e o resultado disso começa a aparecer de maneira mais evidente nos números do Banco Central. A gente separou alguns números aqui para mostrar para essa discussão, Dani, para mostrar primeiro como está a evolução dos créditos, da concessão de crédito para as empresas e para as famílias. Essa linha laranja mostra quantos bancos emprestam a cada mês para as famílias e a linha azul é para as empresas. A partir do primeiro trimestre, do fim do primeiro trimestre de 2022, do ano passado, exatamente um ano, você vê uma clara mudança de tendência na linha azul. O que é isso? É que os bancos passaram a emprestar com mais cautela, com mais parcimônia. Até que ao longo dos últimos 3, 6 meses, o volume emprestado a cada mês, de fato, diminuiu. A tendência, olhando esse gráfico, que é a série histórica do Banco Central já dessazonalizada, tirados os efeitos sazonais, quando, por exemplo, tem feriado no mês ou tem um fim de semana a mais, mostram claramente como há uma tendência diferente. Para as empresas, está ficando mais difícil e para as pessoas físicas, ainda o crédito está crescendo. E na próxima tela, a gente tem o impacto disso em dinheirinho, Dani. Em dinheirinho, como que aconteceu? O crédito livre para as empresas, aquele que a empresa pega o dinheiro para usar da maneira que ela quiser. Seja para pagar conta de luz, pagar funcionários, pagar fornecedores. As empresas tiveram, ao longo do primeiro trimestre, quase 30 bilhões de reais a menos, 28,2 bilhões a menos de crédito tomado nos bancos na comparação com igual período do ano passado. No crédito direcionado para as empresas, que é aquele crédito, por exemplo, crédito rural, aí sim há aumento, mas é um crédito com um empréstimo com destinação específica. Se o empresário tomar para crédito rural, ele não pode usar para nenhuma outra atividade. Já na parte de baixo da tela, a gente tem os empréstimos para as pessoas, para os indivíduos. Aí o crédito continua crescendo, seja ele livre, por exemplo, cartão de crédito, ou direcionado, que é a compra da casa própria. Esses números, Dani, mostram o impacto nefasto do juro alto em um momento em que as empresas ainda tentam se reerguer. Eu conversei com economistas de várias entidades de classe do setor industrial, do setor de serviços, de varejo, e muita gente no Brasil todo tem percebido a mesma coisa. Os bancos estão mais chatos para emprestar e quando emprestam com juro mais caro. Resultado disso, muitos empresários estão ou cortando na própria carne, cortando a margem de lucro, estão vendendo com um lucro menor ou, infelizmente, muitos têm começado a colocar contas no fundo da gaveta e a inadimplência entre as empresas começa a crescer. Cresce gradativamente, mas a inadimplência, o calote entre as empresas tem crescido gradativamente. Esse é um indicador que muita gente tem chamado a atenção, já que as empresas começam a ter dificuldade. Para isso virar, por exemplo, demissão, infelizmente, é um pulo e muitos empresários estão pedindo ajuda, pedindo crédito neste momento, Dani. Por isso que as reclamações estão crescendo tanto. A boa notícia é que as empresas grandes, pelo menos nessas últimas semanas, estão começando a ver uma luz no fim do túnel quando vão pedir dinheiro emprestado, por exemplo, no mercado de capitais, com emissão de títulos de dívida, mas aí é só para as empresas grandonas, para os empresários de médio porte, para os pequenininhos. Infelizmente, o mercado ainda não melhorou, a situação ainda está braba e é por isso que a reclamação ali do mundo político encontra
eco entre os empresários. Dani.